Diga comigo assim: minha família, minha identidade. Mais uma vez, foi fraco o pessoal para ensaio, né? Mas agora vai ser de Vera. Minha família, minha identidade. Agora diga assim: família, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Família, irmãos, é projeto de Deus. Amém? O diabo, ele tem se levantado nesse mundo contra esse projeto, tentando desestruturar e destruir na mente das pessoas a verdadeira identidade da família. Essa é a estratégia do diabo nesses últimos dias, porque o diabo sabe que ele, destruindo famílias, ele destrói a sociedade, ele domina a sociedade, ele vai dominar através dos seus eleitos aqui nesse mundo, porque assim como Deus tem os seus eleitos, o diabo também tem os seus eleitos, aquele que ele usa para tentar afetar, a estrutura que Deus criou para que as pessoas pudessem se desenvolver de forma sadia, que é a família. A família é a estrutura criada por Deus, não é o Estado. O Estado é algo que veio muito tempo depois. A família é a primeira estrutura criada por Deus para abençoar vidas. É na família onde as pessoas podem crescer de forma sadia, aprendendo a respeito de Deus e da sua palavra. Amém, queridos? Então, família, ela é projeto de Deus. A família, ela é o resultado da matemática de Deus, onde dois se unem e se tornam um. Matemática de Deus é diferente, né? Aí no mundo onde dois se unem, forma dois, mas na matemática de Deus, dois se unem para formar um. Nessa unicidade, porque não é uma unidade, unidade é quando pessoas se unem em torno de um objetivo, de um mesmo propósito. Unicidade é quando dois se tornam um. É como na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Na família, quando o marido e a esposa se unem na presença de Deus e se tornam ali, através do matrimônio, se casam na presença do Pai, eles se tornam uma só pessoa. E dessa unicidade surgem filhos, netos, uma grande família. Aleluia. A família, ela é o sinal do favor de Deus sobre a humanidade. Deus amou a sua obra, aquilo que ele fez no Éden, e ele criou a família para que ali ele estivesse abençoando. Nós vamos ver que a família está sempre no centro de todo esse grande projeto de Deus para o homem. Como está escrito em Gênesis, a família agrada aos olhos de Deus, porque quando ele fez tudo, ele viu que era bom. Ele plantou lá no Éden a primeira família, e quando ele termina de fazer essa obra, ele viu que tudo era bom. A sua família é boa diante de Deus. É sinal do favor de Deus para você. Família sempre esteve no centro do propósito de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vamos abrir aí. Gênesis capítulo 1, versículo 2, Vamos aqui nessa introdução falar sobre essa família ali, passeando pela Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perdão, 1:27, muda aí para mim. Eu esqueci o 7 depois do 2. 1:27 E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou ali a família, homem e mulher. Ele cria a primeira família, E ali ele começa a derramar a sua bênção. Lá em Marcos também, capítulo de número 10, versículo de 6 a 9. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, de 6 a 9. Marcos capítulo 10. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim já não são dois, mas uma carne. Olha, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Família é a criação de Deus, está no centro do propósito. Lá em Gênesis 6:18, Deus anuncia a Noé que trará juízo sobre a terra, e manda Noé construir uma arca
para salvar a sua família. Diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus manda ele construir uma arca para salvar quem? A família de Noé, porque ele é um homem temente a Deus. Nós temos aqui homens e mulheres tementes a Deus, e Deus está te convocando para você salvar a sua família. Não adianta eu sair por aí salvando todo mundo se a minha casa está se perdendo. Eu tenho que começar essa obra na minha casa, para que tenha estrutura dentro de casa, eu possa avançar para esse mundo, para salvar outras famílias. Deus chama Noé. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja que Deus chama Noé para uma grande obra, para salvar a sua família. Ele já sabia que o mundo ia se perder. Não adiantava anunciar para o mundo, né? Talvez Noé tenha até anunciado, mas a obra que Deus chamou Noé para fazer era salvar a sua família. E Deus também está nos chamando para isso. Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo de 2 a 3, nós vamos ver ali o chamado de Deus a Abraão. Gênesis capítulo 2, versículo de número 3. E abençoou Deus o dia 7. 12, perdão, é 12. É 12, como diz lá em Minas Gerais. Aqui no Rio fala 12, mas não é 12, é 12. É 12. 12, irmão, está no 2 ainda. 12. Gênesis 12. 12, 2. Isso, 2. Isso. E far-te-ei, olha o que Deus fala para Abraão. E far-te-ei uma grande nação. Promessa de Deus para Abraão. Amém? Deus tem nos chamado para sermos grandes aqui nessa terra. Não grandes segundo esse mundo, mas grandes segundo Deus. Homens e mulheres que refletem a glória de Deus aqui nesse mundo. Um homem e uma mulher que refletem a glória de Deus nesse mundo são grandes. Deus chamou ele para ser uma grande nação e disse: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem. Olha bem que coisa tremenda Deus fala. Essa promessa é para você. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A família sempre esteve no centro do propósito de Deus, né? Deus, ele tem algo com as famílias. Então, ele vai abençoar as famílias através de Abraão. E veja que isso chegou até nós. Essa bênção que Deus ministra na vida de Abraão, ela chega até nós. Nós somos essas famílias que têm sido abençoadas e alcançadas por essa bênção que Deus ministrou na vida de Abraão, porque ele se manteve firme no propósito. Quando você se mantém firme no propósito, através de você, Deus vai alcançar muitas famílias. Através da tua família, muitas outras famílias serão alcançadas, porque a família é projeto de Deus. Aleluia. Jacó, neto de Abraão, hoje o Cleito falou muito sobre ele aqui. Ele, depois de receber aquela bênção ali, de ter um nome mudado, né, e ser abençoado ali pelo anjo, depois daquela luta, ele gera uma grande família, 12 filhos e uma filha, né? Olha bem, uma família grande que vai se tornar a nação de Israel. Olha bem. Depois, aquele homem que tinha tudo para dar errado, que foi um enganador, que foi um mentiroso, que foi enganado pelo seu sogro, que teve que fugir, que tinha medo do seu irmão o matasse por causa daquela situação, ele se torna o líder de uma grande nação. Os seus filhos, seus 12 filhos, se tornam as 12 tribos de Israel, e eles formam essa nação poderosa aqui hoje. Deus tem um projeto para a família. Esses filhos de Jacó, eles conquistam a terra prometida e se tornam aquela nação. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Estou citando alguns versículos aqui. 2 Samuel 6,11.
E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. Hoje deu 3 meses. E abençoou a Obed-edom em toda a sua casa, a sua família. Amém? Olha bem, a arca ficou lá porque Obed-edom se prontificou a ser o guarda da arca. E porque ele se prontificou, Deus abençoa não só ele, mas toda a sua família, toda a sua casa. Amém? Quando você se prontifica a ser esse portador da glória de Deus, às vezes é só você na sua casa, às vezes é você e mais um, mas por causa de você, Deus vai abençoar a tua família. Porque a família é projeto de Deus. Neemias 4,14. Neemias capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Neemias capítulo 4, 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias está ali construindo o muro, né? O inimigo está se levantando contra eles. Neemias chama todo mundo, reúne todo mundo e fala: ó, peleja pelas vossas famílias. Se lembra que Deus é tremendo, se lembra que Deus é poderoso, se lembra que Deus está conosco. Não desista da sua família. Nós também temos que lutar. Aleluia. Não podemos desistir. Neemias reúne o povo para que o povo lute pela sua família. Nós temos que lutar. Aleluia. Família é projeto de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, né, Paulo vem falando ali sobre o projeto de Deus para a família. Paulo vem traçando ali de uma forma muito clara os papéis dentro da família. O que tem acontecido hoje na sociedade é que esses papéis estão invertidos, estão confundidos. Ninguém sabe mais o que fazer, ninguém sabe o que é ser um pai, ninguém sabe o que é ser mãe. Tem pai querendo ser mãe, tem mãe querendo ser pai, né? Tem mãe querendo ser cabeça, tem pai, né, que não sabe qual o papel dele dentro de casa. A mãe vem falar com ele e fala: não, cuida você, eu estou aí só para poder trazer um pão para dentro de casa. Porque os papéis foram se perdendo. Mas Deus, quando Ele cria esse projeto, Ele cria dentro de regras, de condições. Ele estabelece papéis bem claros para a família. E Paulo vem falando sobre isso. Ele diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Paulo vem estabelecendo essas regras. Ele está falando o que aqui? De papéis claros para a família. De versículo de 7 a 9 também, versículo de 7 a 9 ainda nesse capítulo, diz assim: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Tem mulheres aqui que são a glória do seu marido? A mulher é a glória do homem, né? Quando o homem tem uma boa esposa, ele é visto diferente. Assim também, quando ele tem uma má esposa, ele também é visto diferente. Aí você fala: pô, mulher daquele cara ali não é mole não, né? Mas quando a tua mulher é essa, pô, mulher daquele camarada pensa, fiel, a mulher de Deus, é a glória do homem. Aí você vai ser elogiado por aquilo que a tua mulher é. Olha só, já pensou nisso? Aí, versículo de número 7 e 8 agora, né? Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Paulo vem trazendo ali. Depois, vamos ler também de 9. Portanto, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Agora vai para o versículo 11 e 12. Todavia, aí Paulo vem amarrar as coisas, porque ele não está colocando a mulher embaixo do homem. Olha bem a situação. Porque todavia, nem o homem, nem a mulher, não, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem do Senhor. 12. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. A mulher vem de Deus, o homem também vem de Deus. Aí ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Porque se a gente ler só os versículos anteriores, a gente pode confundir esses papéis.
e achar que a mulher é um ser inferior, mas não, Paulo vem e coloca tudo no mesmo patamar. Todos nós viemos de Deus, amém? Então ele está o quê? Ele está estabelecendo papéis, e o que nós temos estudado durante esse mês de maio, é que Deus, ele tinha um plano para criar uma família perfeita. O projeto de Deus é que a família do Éden fosse uma família perfeita, onde tudo funcionasse bem, onde cada um teria consciência dos seus papéis e os exerceria com alegria, porque isto agrada a Deus, nosso Criador. Quando nós sabemos quais são os nossos papéis dentro de casa e o exercemos com alegria, sabendo que isso agrada ao Senhor, tudo funciona, tudo dá certo. Mas quando a gente quer inverter os papéis, quando a gente quer mudar aquilo que Deus criou, aí a gente vê o que está acontecendo nesse mundo. Está dando certo? Não está, só está dando errado. Por quê? As pessoas não estão vivendo aquilo que Deus estabeleceu. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis 1, 27, Gênesis capítulo de número 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Quando Deus ele cria o homem, ele já cria homem e mulher. Depois ele faz o homem cair do sono, tira da costela de Adão, mas no ato da criação Deus já tinha estabelecido tudo, homem e mulher, né? Ele já tinha estabelecido tudo. Aí vem no capítulo de número 2, versículo 8, 2:8. Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, pois ali o homem que tinha formado. Eu acho lindo isso, porque a terra estava ainda meio sem forma no início da criação, mas Deus planta um jardim, um lugar especial, para colocar ali a primeira família, um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de vida, né? Um lugar onde a presença dele é constante, e ele quer recriar isso dentro da sua casa. Ele quer recriar esse lugar perfeito dentro da sua casa. Pastor, está difícil, eu sei que não é fácil, porque o mundo jaz no maligno, e o diabo está trabalhando para que isso não aconteça dentro da sua casa. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar contra, para que dentro da sua casa Deus possa estabelecer esse jardim que ele plantou para Adão e Eva. Vamos lá também para o versículo de número 15. Versículo 15. Versículo 15. Gênesis 2:15. Aí vai dizer assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Deus põe o homem do Éden, daí um trabalho, porque Deus não quer ninguém à toa. Amém, irmão? Olha os homens aí. Amém, querido? Deus colocou ele lá no Éden e deu a ele um trabalho. Você vai lavrar e vai guardar esse lugar. É responsabilidade tua, não? Né? Deus chama Adão e dá ele uma função, dá ele um trabalho. Não foi para Eva que ele deu esse trabalho, ele deu para Adão. Amém? Você vai lavrar, trabalhar lá na terra e vai guardar. Porque a gente, quando vê esses desenhos de Adão e Eva no paraíso, ali andando, os filmes ali, a gente não vê Adão trabalhando, e essa aqui ali era só bonezinha, né? Não tinha nada para fazer, mas tinha, porque Deus mandou ele lavrar e guardar. Tinha que trabalhar lá no Éden. Deus não quer ver ninguém à toa. Amém? E o pai dizia assim: na casa do bom homem, quem não trabalha não come, né? Deus também é desse jeito. Deus quer que você trabalhe para sustentar a sua família, que você assuma o seu papel de homem, de cabeça da sua casa. No versículo 17 ao 24, de 17 ao 24, vamos ler lá. Assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe Adão para este ver que lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 20. Isso, então 24. Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus,
a todo animal do campo, mas para o homem não se achava um ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos. Olha aí para sua esposa aí. Essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada mulher, por conta do homem que tornou. Amém? Ser osso dos meus ossos, meu osso, carne da minha carne. Glória a Deus. 23. Já leu 23? 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Isso também é uma dificuldade muito grande. Deixará o homem seu pai e sua mãe. E tem muita gente que casa, mas não quer sair de casa. Mas quem casa quer casa. Né? Tem gente que casa, não quer sair de casa, quer ficar lá, a mãe continua cuidando dos filhos, né? Pela molezinha, mas não, tem que casar, tem que deixar para constituir uma nova família. É assim que Deus estabeleceu. Amém? Mas o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo e houve a queda do homem, né? O homem foi expulso do paraíso. Todo esse projeto lindo de Deus foi destruído, deturpado. É lógico que Deus tinha um plano, e esse plano de Deus se confirmou agora na nossa vida. Amém? Mas quando o pecado entra, ele destrói esse projeto de Deus. Aí lá em Romanos 5,12, Paulo vai dizer para a gente assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Glória a Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado entrou no mundo, e esse pecado passou para todos os homens. É algo que nós já nascemos com esse pecado. Ninguém te ensina a pecar. Você já nasce pecador. Você começa a crescer um pouquinho, começa a ficar mais malicioso, já começa a praticar o pecado. É uma coisa que está em nós. Nós herdamos isso de Adão, né? Mas agora nós estamos em Cristo e herdamos de Cristo uma nova vida. Herdamos de Cristo o ser uma nova criatura, recriado à imagem e semelhança de Deus. E aí, né, a Bíblia diz que o pecado não terá mais poder sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Então o pecado não tem poder. Nós até pecamos, mas o pecado não faz mais parte da nossa vida. Ele é um acidente na nossa vida. Ele não faz mais parte da nossa vida. Aleluia. E quando o pecado entra no mundo, o mundo houve uma troca de senhorio. Quem era o senhor do homem até então era Deus. Mas quando o pecado entra, né, Satanás começou a dominar o mundo. Toda a criação foi contaminada. A vida do homem foi contaminada. Passou a ganhar o seu sustento como o suor do seu rosto. A mulher passou a dar luz, né, no meio de dores. Isso tudo foi porque o pecado entrou no mundo e o projeto de Deus foi contaminado. Um novo senhorio, alguém que se tornou senhor do homem e aprisionou o homem, e através dessa influência, o projeto de Deus, de uma família perfeita, foi destruída pelo diabo. E o que veio a partir daí foram diferenças, lutas pelo poder, divórcio, adultério, fornicação, homem com homem, mulher com mulher. O projeto de Deus foi destruído. O que a gente viu hoje aí é uma caricatura daquilo que Deus planejou para a humanidade. Deus planejou para a humanidade que a humanidade fosse criada, né, dentro de uma família, onde um pai e uma mãe conhecessem bem os seus papéis, conhecessem a Deus e pudessem ensinar os seus filhos no caminho em que eles deveriam andar. Aleluia. Mas o diabo veio para destruir tudo isso, né? Veio para contaminar esse projeto de Deus. E o que vemos é que as bases do casamento têm sido destruídas. Mas aí, quando Jesus vem e morre pelos nossos pecados, Ele vem restaurando esse projeto de Deus. Ele vem curando as relações. Ele vem colocando as coisas no seu devido lugar. Jesus
nós entramos aqui destruídos, família destruída, casamento destruído, pessoas que entraram aqui quase se separando, pessoas já separadas, porque vieram disso que está vivendo o mundo, mas vieram para cá e tiveram um encontro com Jesus Cristo, e através desse encontro com Cristo, né, a vida vai ser mudada. Olha, Jacó teve um encontro com o Senhor lá no Peniel, né, no Vale de Jaboque, né, no Vale de Jaboque, ele tem aquele encontro com Deus ali. A partir dali a história daquele homem foi mudada, né? Quando eu encontrei com Jesus lá atrás, a minha vida estava destruída, vindo de uma família que não conhecia Deus, uma família envolvida com o espiritismo, onde as pessoas não se respeitavam, onde havia confusão. Mas quando eu tive a oportunidade, eu me agarrei em Cristo, porque eu falei, eu vou mudar a história da minha família. Glória a Deus! Você tem que agarrar essa oportunidade. Você não pode repetir esse processo, né? Você olha para trás, você vê a sua família e fala, caramba, nada dá certo. Casais que se separaram, casamentos que não deram certo, vidas, né, que são aí, que vivem com dificuldade, com luta. Mas você hoje, né, jovem, você hoje adolescente que está na igreja, você tem a chance de mudar essa história. Se agarra nisso, se agarra nessa oportunidade de mudar a história da sua família. Deus está te dando essa oportunidade, aleluia, e está dando para nós também, porque não é porque você viveu algo ruim no passado, que hoje você pode perder as esperanças de que Deus não pode mudar, porque eu digo para você que Deus pode sim, porque Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. A história da minha família foi mudada porque um dia eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E hoje eu estou aqui para dar testemunho disso. Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus veio para mudar as coisas, para sarar, para curar as relações, para colocar tudo no seu lugar. E aí Paulo, ele fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20. A esperança para a árvore cortada, né? A esperança, quando vem ali o cheiro das águas, ela brotará. Estou olhando para você, estou olhando para a tua vida, para os teus relacionamentos, e podem estar dizendo, já morreu. Mas quando o cheiro das águas vem, quando Jesus vem sobre a tua vida, o Espírito Santo começa a brotar, começa a fluir novamente. Ele diz assim, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão, quanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Então Jesus vem e traz a paz por meio do seu sangue, do sangue que ele derramou na cruz, esse sangue que nós comemoramos hoje de manhã aqui na ceia, a morte de Cristo, representando, sendo um memorial desse grande projeto de Deus para nós hoje. Aquele primeiro projeto se perdeu, mas Deus vem através de Cristo e cria algo novo, um novo projeto para a humanidade, que através de seu Filho, né, ele vem nos restaurar, nos curar, vem trazer paz entre o homem de Deus, porque sem Cristo éramos inimigos de Deus, mas agora em Cristo somos feitos filhos e filhas de Deus. Aleluia. A fazer parte dessa grande família de Deus, aleluia. Como disse o nosso irmão Maurício aqui, né? De chegar lá, olhar e ver uma grande família, mais do que uma igreja, né, irmão? Todos ajudando, todos colocando a mão, né? Irmão Maurício veio aqui, falou da oferta, já foi trabalhar. Esse irmão é demais, né? Já foi trabalhar. Não é fácil, não. Deus seja louvado pela vida do nosso irmão Maurício. Foi lavrar a terra, foi lavrar a terra. Lá em Efésios 5, 22 a 28. Efésios 5, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como, quer dizer, da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus chama os maridos para amar a sua esposa. Amar a sua esposa. Amém? Quem está com a sua esposa do lado diz: eu te amo. Amém? Você não está aqui em pensamento: eu te amo, minha esposa. Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aleluia. Quanto homem que não se ama, porque não ama a sua esposa? Quanto homem que não se ama, porque não ama a sua esposa? Mas aquele que ama a sua esposa, se ama a si mesmo. Coisa linda isso, irmão. Somos um, né? Há uma unicidade. Quando eu deixo de amar a minha esposa, eu estou me prejudicando. Olha só, eu estou trazendo mal sobre a minha vida. Olha aí, homem. Ame a sua esposa. Amém? É uma coisa tão linda o casamento, a união do homem com a mulher, que Paulo compara isso à união de Cristo com a igreja. É um reflexo, né, de como Cristo se relaciona aí com a igreja. Deve ser o reflexo do homem de Deus que se relaciona com a mulher de Deus. O mundo veja isso, um reflexo, né, da relação de Cristo com a sua igreja. Vamos ver também Colossenses 3, 20 a 23. Colossenses 3, de 20 a 23. Vai dizer para os filhos, porque como estamos falando da restauração da família, Paulo também tem palavra para os filhos. E ele diz: vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração e temendo a Deus. Em tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. Então ali tem a palavra para a esposa, a palavra para o marido, a palavra para o filho e a palavra para aquele que trabalha, para aquele que está numa empresa, está num quartel. Nós devemos fazer tudo para o Senhor, né? De todo o nosso coração. Fazendo isso, vamos viver uma vida melhor. Quando as coisas são colocadas nos seus devidos lugares, onde cada um entende o seu papel, onde Deus é o cabeça de todos, onde cada um deve obediência a Deus, tudo tem que dar certo. Quando todos devem obediência a Deus, porque fazer o que está escrito na palavra, né, é obedecer a Deus. Quando nós falamos: não, está escrito desse jeito, mas eu vou fazer desse jeito na minha casa, aí vai dar errado, né? Mas quando eu faço aquilo que Deus manda e vivo dentro da minha casa aquilo que a Bíblia estabelece, não tem como dar errado. Amém? Efésios 5, 21, capítulo 5, versículo 21 de Efésios, carta de Paulo aos nossos irmãos em Éfeso, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando a esposa se sujeita ao marido, o marido tantas vezes se sujeita à esposa, e isso tudo no temor de Deus. Só tem que dar certo, né? Quando ninguém quer ser superior ou melhor ao outro, ou maior do que o outro, mas quer estar ao lado do outro, servindo a Deus com alegria, só tem que dar certo. E quando nós fazemos isso, estamos fazendo a vontade de Deus. Quando fazemos o que a Bíblia estabelece, estamos fazendo a vontade de Deus. E aí vem Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, que foi até lido hoje aqui na abertura do culto. Tem um pouquinho aqui lá pra modelo. Tem chavinha ali dos pequeninos, porque dos pais eu venho dos céus. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, mas para que você possa experimentar essa boa, agradável e perfeita de Deus, você não pode se conformar com esse mundo. Você tem que renovar a sua mente, o
Aí então, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus vai se cumprir dentro da sua família. Amém? É dessa forma que vai acontecer. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39, já caminhando para o final. Como diz aí o nosso irmão Marco, aprendendo, irmão. Já caminhando para o final. Mateus 26, 39 vai dizer assim: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Homem, dentro da sua casa não é como você quer, tem que ser como Deus quer. Mulher, dentro da sua casa não é como você quer, tem que ser do jeito que Deus quer. Se não for do jeito que Deus quer, não vai dar certo. Jesus sabia disso, ele era Deus, né? Mas ele se submeteu à vontade do Pai naquele momento. Ele não queria passar por aquela dor, por aquele sofrimento, mas como era a vontade do Pai, ele foi em frente e venceu, porque Deus estava com ele. Amém? Se você for em frente e se submeter à vontade do Pai, a vitória também vai chegar na tua vida, no nome de Jesus. Precisamos entender nessa noite o quão distante nós estamos desse ideal, né? Precisamos entender isso. E a gente precisa caminhar muito aí para a gente chegar nesse ideal de Deus. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos, né, orar juntos como casal, ler a palavra como nós estamos fazendo nesses 31 dias de oração, todos ali juntos em casa, para que a gente possa chegar o mais perto possível do ideal de Deus para a nossa vida. E o que devemos fazer? Devemos buscar o arrependimento para que o sangue de Jesus seja derramado sobre as nossas vidas e nos cure e nos ajude a viver de acordo com os seus propósitos. Buscar arrependimento, irmão. Tem gente que sabe que está errado, mas não se arrepende. Até dobra o joelho e fala assim: não, me perdoa, mas não se arrepende. É só aquele ato religioso, remorso, mas não se arrepende de verdade. Porque se arrepender é mudar de atitude. Você chega lá, dobra o joelho e fala: não vou fazer mais isso. Aí se levanta e continua fazendo a mesma coisa errada. Não se arrependeu. É preciso que haja um arrependimento sincero, um quebrantamento diante de Deus, para que Deus possa te curar, para que Deus possa te perdoar dos seus pecados. Se dentro da sua casa você está cometendo pecado porque não está fazendo de acordo com o que a Bíblia ensina, peça perdão a Deus. Atos capítulo 3, versículo 19, aquele grande sermão de Pedro, né? E aquela grande palavra que Pedro declara ali para aquele povo daquele dia. Atos 3, 19 vai dizer lá para nós: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Veja que os tempos de refrigério pela presença do Senhor não virão enquanto não houver arrependimento e conversão, né? Enquanto eu não me arrependo e não me converto dos meus pecados, das minhas obras, né, que eu estou praticando contra a vontade de Deus, os meus pecados não são apagados, e eu não vou desfrutar desse refrigério, dessa presença de Deus. Aí você vê que tem gente na igreja passando luta, passando dificuldade, problema em casa, porque está faltando o quê? Arrependimento. Tem que reconhecer que você está errado. A gente sempre espera que o outro se converta primeiro. Eu vou sair da minha posição, vou pisar ele, porque errado está ele. Olha direitinho para você no espelho, veja se não tem erro também na sua vida, para que você possa começar a obra na sua vida. Começa primeiro em mim, Senhor. Começa a orar assim. Começa primeiro em mim. Muda primeiro eu, né? Porque quando você muda, tudo à sua volta começa a mudar. Irmão, isso é uma coisa certa. Quando você muda, tudo à sua volta começa a mudar. Amém? E aí então você vai poder se levantar como Josué, lá em Josué capítulo 24, versículo 15, e fazer aquela célebre declaração de Josué, capítulo 24, versículo 15. Ministério de louvor, se já quiser assumir sua posição, diz assim: por isso, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, Josué ele toma uma grande decisão. Ele fala: se vos parece mal
aos vossos olhos servir o Senhor? Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram aos vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz para o povo naquele dia, e você também poderá dizer: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para treinar foi bom, agora vamos fazer a verdade. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o Senhor. Vamos adorar a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Deixa Deus agir. Quando nós vamos estar cantando, você medita no que você está vivendo dentro da sua casa. E eu quero convidar depois aqui na frente aquelas pessoas que compreenderam a mensagem, que sentiram necessidade, que tem que mudar alguma coisa na sua vida, no seu procedimento dentro do seu